Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de hoje, Estatística Econômica 2, nós iremos aprender sobre estimação pontual. Serão 4 tópicos, começando pela motivação. E essa motivação vai ser dada com um exemplo. Suponha uma população constituída dos elementos 2, 4, 6 e 8. Quais são todas as possíveis amostras de tamanho n igual a 2 com reposição? Notem que a média populacional, que eu vou chamar pela letra grega μ, é igual a 5, pois 2 mais 4 mais 6 mais 8 dividido por 4, que é o número de observações, vai ser 20 sobre 4, vai ser igual a 5. O total de possíveis amostras é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Elas podem ser, na primeira amostra, nota que é com reposição. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, pontinho, pontinho, 8 e 6 e 8 e 8. As possíveis médias amostrais, que eu vou chamar por x barra, são: se foi 2 e 2, 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Se for 2 e 4, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Pontinho, pontinho, 8 e 8, 16, dividido por 2, 8. A distribuição de probabilidade de x barra é dada por, então, médias amostrais, 2, 1 sobre 16, foi um caso de todos os possíveis. Em que a média foi 3, foi 2 casos em 16. Até que média 8 foi um caso em 16. Nós aprendemos lá em Estatística Econômica 1 como calcular uma média numa tabelinha como essa. Que vai ser 2 vezes 1 sexto, 3 mais 2 sexto, mais 4 vezes 3 sextos, mais pontinho, pontinho, 8 vezes 1 sobre 16. Isso vai ser igual a 5. Nós podemos ver que esperança de x barra é igual a 5, que é igual a μ, a média populacional. Conclusão: em média, a média amostral acerta a média populacional. Segundo exemplo, seja uma população de tamanho 3. Tem 3 pessoas nessa população, sendo 2 mulheres e 1 homem. Considere como sucesso a ocorrência de uma mulher. Quais são as possíveis amostras de tamanho n igual a 2 com reposição? Novamente, notem que a proporção populacional de sucesso, vou chamar de P, é igual a 2 terços. Tem 2 mulheres na população de tamanho 3. O total de possíveis amostras é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. E elas podem ser: foi sorteada a mulher 1 e depois a mulher 1 foi sorteada novamente. Segundo caso, a mulher 1 foi sorteada, a mulher 2 foi sorteada no segundo caso. Até que o homem foi sorteado 2 vezes, porque é uma amostra com reposição. As possíveis proporções amostrais ou frequências amostrais, que pode ser P chapéu ou F, dependendo do autor, são as seguintes. Se foram 2 mulheres no primeiro caso, então foram 2 sucessos. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Foi a mulher 1 e a mulher 1. No segundo caso, foi a mulher 1 e a mulher 2, mas são mulheres, são sucessos nesse experimento. Então, 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Na terceira possibilidade, foi sorteada uma mulher e um homem. Então, foi um sucesso sobre 2 amostrados. Então, 1/2. Até o último caso, que foi um homem sorteado 2 vezes. Então, foram 2 fracassos. 0 mais 0, 0 dividido por 2 também é 0. A distribuição de probabilidade de F é dada por a frequência, olhando pelaquela tabela anterior, foi 0, foi meio, foi 1. 0 aconteceu 1 em 9 casos. Meio, 4 sobre 9 casos. E 1, 4 sobre 9 casos. Calculando essa esperança aqui, 0 vezes 1 nono, mais 1 meio vezes 4 nonos, mais 1 vezes 4 nonos. Nós podemos ver que a esperança de F é igual a 2 terços, que é igual à proporção populacional. Conclusão: em média, a frequência amostral acerta a proporção populacional. Resumindo, a partir de uma amostra, nós podemos estimar uma quantidade populacional e, em média, o valor estimado corresponde ao valor verdadeiro, ao verdadeiro valor. Então, vamos a um tópico que dá o nome a essa aula: conceitos de estimação. Na verdade, é o próximo, me antecipei. Parâmetro, que no geral é uma letra grega, no caso θ. Parâmetro é a quantidade de interesse da população, em geral desconhecida.
Por exemplo, P, a proporção de sucessos em uma distribuição, faltou um aqui, em uma distribuição de Bernoulli. Mi, sigma 2, a média e a variância, respectivamente, de uma distribuição normal. Estatística. Note que algum desses conceitos nós vimos na aula passada. Estatística, qualquer função da amostra. Estimador, qualquer função da amostra que não dependa de parâmetros desconhecidos. Distribuição amostral, distribuição de probabilidade de um estimador. Espaço paramétrico, que é uma letra grega, mas uma letra grega em maiúsculo, é o conjunto de possíveis valores que o parâmetro de interesse pode assumir. Nós aprendemos lá em Estatística Econômica 1, o espaço amostral, que são todos os possíveis valores de um experimento. Depois nós aprendemos o suporte, que são todos os possíveis valores de uma variável aleatória. Agora nós estamos aprendendo o espaço paramétrico, que são todos os possíveis valores de um parâmetro. Por exemplo, a proporção de sucesso varia entre 0 e 1. Mi, a média de uma distribuição normal, varia nos reais, do menos infinito ao mais infinito. Sigma 2, a variância é um valor maior que zero, um valor positivo. Estimador de θ é qualquer estimador que assuma valores no espaço paramétrico. O espaço paramétrico do parâmetro está querendo ser estimado. Estimativa é um valor específico usado para estimar um parâmetro populacional. Estimativa pontual é um único valor numérico de uma estatística θ. Agora sim, estimadores pontuais. Fica atento, tem muito conceito nessa aula, mas esses conceitos as senhoras, os senhores, as senhoritas irão precisar lá, obviamente para TVC2, mas principalmente para TVC3, que vocês terão que fazer um trabalho, um relatório. Estimadores pontuais. Na inferência paramétrica, a distribuição dos dados é conhecida, ou pelo menos se tem uma ideia de qual poderia ser. Por exemplo, o peso dos brasileiros segue uma normal Mi sigma 2. Aí o interesse é estimar quem é Mi e quem é sigma 2, qual o valor deles na população dos brasileiros. O tempo de vida de uma lâmpada segue uma exponencial lambda. O número de likes até o primeiro match segue uma geométrica π. No caso aqui, o π representa a probabilidade de sucesso nessa geométrica, não é o 3,14. Tomem cuidado com essa distinção. O número de eleitores do candidato A segue um binomial NP. O N, no geral, se conhece, o P é o que está querendo se estimar. Na prática, os principais parâmetros de interesse são a média, que a gente geralmente chama de Mi, a variância de sigma 2 e a proporção de sucessos P, mas podem encontrar autores que chamam de θ ou até mesmo de π. Sejam x1, x2, pontinho, pontinho, xn, uma amostra de tamanho n de uma população de interesse. Os estimadores para Mi, sigma 2 e P são dados respectivamente por x barra, soma todo mundo e divide por n. S2, 1 sobre n menos 1, soma todo mundo ao quadrado, subtrai do total do tamanho da amostra pela média ao quadrado. A frequência ou a proporção amostral soma todo mundo e divide por n. O x barra e f são uma média. A diferença é que a frequência está focada numa amostra que é de zeros e 1, sucesso ou fracasso. Então, a diferença é que o f vai ser um valor que vai estar entre 0 e 1. Isso aqui pode substituir por um número de sucesso sobre n. Pode-se provar que, a gente viu um pouquinho disso na motivação, esperança de x barra é Mi, esperança de S2 é sigma 2 e a esperança de F é P. Para finalizar, vamos a um exemplo. Na cidade de Luiz de Folga, houve um surto de parotidite epidêmica. Aparentemente, esse é o nome correto. Que é a papeira ou a cachumba, dependendo da região de onde a turma veio. Para contornar essa situação, a prefeitura comprou vacina da Pearson & Co. e da Tillman Inc., que comprovadamente imunizam 75% e 90% dos vacinados, respectivamente. Ao longo de um tempo, 1.000 amostras independentes de vacinados de tamanho N10, N25 e N100. São amostras diferentes.
digamos, no primeiro dia de janeiro, tive uma amostra de tamanho 10 de pessoas que tomaram a vacina da Tilma e a vacina do Pearson. O outro tamanho de amostra só com 25, ou pode ser esses 10 mais 15. O fato é que foram tamanhos de amostras diferentes e em dias diferentes. Primeiro dia, no segundo dia tirou uma nova amostra, terceiro dia, quarto, até o 1000º dia. Pode ter sido por turno, o fato é que tem 1000 amostras. Essas amostras foram retiradas para verificar a eficácia das vacinas. Isto é, uma amostra de pessoas que tomaram a vacina da Pearson. Foi verificar o primeiro vacinado. Será que imunizou, sim ou não? Aí anotou. Na segunda amostra, de tamanho 10, quantos foram imunizados? E assim foi feito ao longo desse trabalho. E aqui na figura 1 estão os histogramas de imunizados, da estimativa. No caso aqui a gente sabe a proporção populacional, a quem está interessado em ver se a amostra reflete o valor verdadeiro. Até por questões das características da população. Pode ser que essas vacinas foram feitas nos Estados Unidos e na Alemanha e está se trazendo para o Brasil que a população tem características diferentes. Então, nas amostras de tamanho 10 aqui do Pearson e da Tilman, a gente olha que o 75 está bem aqui no centro, o 90 está aqui no centro e tem uma frequência alta. Se juntar com esse aqui que imunizou mais que 90 nessas 1000, também está alta. Para 25 também continua centrado no 75, aqui está mais centrado no 90, ao contrário da figura anterior. E finalmente para tamanho de amostra 90, e notem também o 75 bem no centro. Há uma variabilidade aqui, em torno do 70, do 75 e em torno do 90. Isto é, em tamanhos de amostras maiores, o valor da frequência observada de imunizados refletiu o valor verdadeiro, garantido pelas empresas farmacêuticas. Vocês viram lá na aula passada que para fazer uma amostra precisa levar em consideração o erro, um certo alfa. Então é importante levar isso em consideração, porque pode ser que essa amostra de tamanho 10 pode levar a resultados enganosos. O consciente viu que o comportamento parece ser realmente esse, de 90 e 75. Então a ideia da amostragem vem antes daqui. Perguntas. 1. O que explicaria a variação das frequências observadas de curados? 2. É possível explicar o número de imunizados por uma variável aleatória? 3. Como incluir no processo de estimação a variação observada? Resposta com estimação intervalar, que é o tema da próxima aula. Finalmente, a bibliografia, a nossa tradicional bibliografia, em que os e-books estão disponíveis de forma gratuita via biblioteca da UFJF, via SIGA. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional ou pelo próprio Google Classroom, onde a turma está recebendo este material. Também fica a minha página profissional como um backup de arquivos. Sem mais, muito obrigado.